1 Reis capítulo 19. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou, e lhe disse: Levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Ao que Deus lhe disse: Vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, e ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Então o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, quando lá chegares, ungirás Azael para ser rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Nissi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Estando ele com a 12ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: Vai, volta, depois, que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. 1 Reis capítulo 20. Ora, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis e cavalos e carros. Então subiu, cercou a Samária, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, a dizer-lhe: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, e também, das tuas mulheres e dos teus filhos, os melhores são meus. Ao que respondeu o rei de Israel, dizendo: Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, sou teu, com tudo quanto tenho. Tornaram a vir os mensageiros, e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: Enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: Tu me hás de entregar a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia amanhã a estas horas te enviarei os meus servos, os quais esquadrinharão a tua casa, e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão.
Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra, e disse: Notai agora, e vede como esse homem procura o mal, pois mandou pedir-me as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei. Responderam-lhe todos os anciãos e todo o povo: Não lhe des ouvidos, nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Beni-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que a princípio mandaste pedir a teu servo, farei-te, porém isto não posso fazer. Voltaram os mensageiros, e lhe levaram a resposta. Tornou Beni-Hadad a enviar-lhe mensageiros, e disse: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. O rei de Israel, porém, respondeu: Dizei-lhe, não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as depõe. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem. E eles se puseram em ordem contra a cidade. E eis que um profeta, chegando-se a Acabe, rei de Israel, lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão, eis que hoje te entregarei nas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: Por quem? Respondeu ele: Assim diz o Senhor: pelos moços dos chefes das províncias. Ainda perguntou Acabe: Quem começará a peleja? Respondeu ele: Tu. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232, e depois deles contou todo o povo, a saber, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram, pois, ao meio-dia. Beni-Hadad, porém, estava bebendo e se embriagando nas tendas, com os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos chefes das províncias saíram primeiro, e Beni-Hadad enviou espias, que lhe deram aviso, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. Ao que ele disse: Quer venham eles tratar de paz, quer venham à peleja, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias, e o exército que os seguia. E eles mataram cada um o seu adversário. Então os sírios fugiram, e Israel os perseguiu, mas Beni-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. E saindo o rei de Israel, destruiu os cavalos e os carros, e infligiu aos sírios grande derrota. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, fortalece-te, atenta bem para o que hás de fazer, porque decorrido um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. Arregimenta outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, e carro por carro, pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Ele deu ouvidos ao que disseram, e assim fez. Passado um ano, Beni-Hadad arregimentou os sírios, e subiu a Afeque, para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel foram arregimentados e, providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Nisso chegou o homem de Deus, e disse ao rei de Israel: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Assim, pois, estiveram acampados 7 dias, uns defronte dos outros. Ao 7º dia a peleja começou, e num só dia os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens da infantaria. E os restantes fugiram para Afeque, e entraram na cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restavam. Beni-Hadad, porém, fugiu, e veio à cidade, onde se meteu numa câmara interior. Disseram-lhe os seus servos: Eis que temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são reis clementes, ponhamos, pois, sacos aos lombos, e cordas aos pescoços, e saiamos ao rei de Israel, pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram sacos aos lombos e cordas aos pescoços e, indo ter com o rei de Israel, disseram-lhe: Diz o teu servo Beni-Hadad: Deixa-me viver, rogo-te. Ao que disse Acabe: Pois ainda vive? É meu irmão. Aqueles homens, tomando isto por bom presságio, apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: Beni-Hadad é teu irmão.
Respondeu-lhes ele: Ide, trazei-me. Veio, pois, Ben-Hadad à presença de Acabe, e este o fez subir ao carro. Então lhe disse Ben-Hadad: Eu te restituirei as cidades que meu pai tomou a teu pai, e farás para ti praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, com esta aliança te deixarei ir. E fez com ele aliança e o deixou ir. Ora, certo homem dentre os filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: Fere-me, peço-te. Mas o homem recusou feri-lo. Pelo que ele lhe disse: Porquanto não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. E logo que se apartou dele um leão encontrou e o matou. Depois o profeta encontrou outro homem, e disse-lhe: Fere-me, peço-te. E aquele homem deu nele e o feriu. Então foi o profeta, pôs-se a esperar e ri no caminho, e disfarçou-se, cobrindo os olhos com o seu turbante. E passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: Teu servo estava no meio da peleja, e eis que um homem, voltando-se, me trouxe um outro, e disse: Guarda-me este homem, se ele de qualquer maneira vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou então pagarás 1 talento de prata. E estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Ao que lhe respondeu o rei de Israel: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou, e tirou o turbante de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu, que era um dos profetas. E disse-lhe ao rei: Assim diz o Senhor: Porquanto deixaste escapar da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida responderá pela sua vida, e o teu povo pelo seu povo. E o rei de Israel seguiu para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. 1 Reis capítulo 21. Sucedeu depois destas coisas que, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, falou este a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha, ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se desejares, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Respondeu, porém, Nabote a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio para sua casa, desgostoso e indignado, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falará, pois este lhe dissera: Não te darei a herança de meus pais. Tendo-se deitado na sua cama, virou a rosto, e não quis comer. Mas, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Por que está o teu espírito tão desgostoso que não queres comer? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Ele, porém, disse: Não te darei a minha vinha. Ao que Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selando-as com o sinete dele, mandou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. Assim escreveu nas cartas: Apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois conduziu-o para fora, e apedrejai-o até que morra. Pelo que os homens da cidade dele, isto é, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que ela lhes mandara. Apregoaram um jejum, e puseram Nabote diante do povo. Também vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se defronte dele, e estes filhos de Belial testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o apedrejaram, de sorte que morreu. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Ora, ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, e jezreelita, a qual ele recusou dar-te por dinheiro, porque Nabote já não vive, mas é morto. Quando Acabe ouviu que Nabote já era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o jezreelita, a fim de tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo:
Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu a fim de tomar posse dela. E falar-lhes, dizendo: Assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhes mais, dizendo: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Ao que disse Acabe a Elias: Já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porque te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, te lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre, em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Quem morrer a Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que lhe morrer no campo, as aves do céu o comerão. Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de saco a sua carne, e jejuou, e jazia em saco, e andava humildemente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei o mal enquanto ele viver, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua casa.